pelo site sem sair de casa, fazenda.campus.rj.gov.br. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas e 52 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo lá no Face, YouTube, Instagram, você acompanhando este programa de hoje, esse painel político, local, regional e nacional e mundial, porque a gente desfilando aqui no meio desses assuntos todos que... assim, bem raramente acontece ter uma correlação entre um assunto internacional e um local, né, passando por todos os locais. Então assim, é oportunidade boa da gente analisar isso tudo. Hoje também é quarta-feira, tem a Folha da Manhã com o ponto final que vem esmiuçando isso tudo aí lá para você ler e entender na melhor hora aí que você achar, nas bancas e também já nas casas dos assinantes. Previsão do tempo para hoje é de tempo bom, a máxima é de 28, mínima de 17, agora faz 22 graus no centro de Campos. Com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, já falamos aqui sobre essa retomada do cofinanciamento da saúde pública de Campos, falamos dessa tentativa de Castro de se reaproximar de Bolsonaro, oferecendo ao filho, ou tentando oferecer ao filho uma secretaria estadual, o Eduardo, né? E agora, por fim, a gente faz aqui uma análise de vários assuntos relacionados a nacional e internacional. Essas ameaças do Trump após a sua carta, a reação do STF, a postura da direita e o futuro de Bolsonaro, que aí envolve essa questão de prisão, envolve o uso aí dessa tornozeleira eletrônica, enfim. Luiz, o último dia 9 de julho, Trump espalhou mais uma série de cartas, como ele já havia feito em outros momentos, em outros países da Ásia, da África, da Europa, aqui da própria América Latina, no caso do México também, né? Ele pegou pesado, e lança essa carta endereçada a Lula, dizendo que a partir de 1º de agosto, estou só, claro, resumindo, e é o ponto que a gente quer debater também, que o Brasil vai ter, além do que já tem, um tarifaço aí de 50%, o que representa imediatamente uma crise muito complicada em vários setores do aço, da indústria do aço, da própria, do comércio como um todo, mas do agro afetou muito, porque é perecível. Você está diante de uma produção de manga, por exemplo, que vai sair agora, já tem tudo prontinho para ser, tudo pronto, que eu digo qual o supermercado que vai receber a manga do Brasil, qual lanchonete, já tem tudo alinhado, tudo pronto, toda essa logística feita, pronta, e aí você descarta qualquer possibilidade de fazer isso com a Europa ou de colocar esses produtos aqui para dentro do Brasil, porque implodiria o mercado, e ainda tem
Isso das mangas. E ainda tem essas laranjas, que pelo menos 40% das mesas dos americanos recebem o suco de laranja do Brasil. E afeta o principal apoiador do Bolsonaro, do bolsonarismo, da direita talvez, que é o agro. Como que chega essas ameaças aqui ao Brasil? E assim, se a gente for separar tudo, a gente vai ficar aqui meia hora falando, não vai conseguir fazer essa pergunta a você. Porque tem também a suspeita, e está sendo investigado, compra bilionária de dólares algumas horas antes dessa carta chegar ao Brasil, por exemplo. Como é que você viu esse impacto? E esse impacto exatamente nesses apoiadores da direita, como é o caso do agro. Nogueira, olha só, vamos dar números reais. Mais da metade, porque é o seguinte, por que quando você vai ao hotel, tem suco de laranja no café da manhã? Porque os Estados Unidos é o Império Romano e os hábitos deles, eles padronizaram como hábitos internacionais. Não é um hábito brasileiro suco de laranja no café da manhã, mas se você for no hotel, tem, porque é o hábito do estadunidense. Né? A cultura deles tem isso. Café da manhã tem suco de laranja, café, bacon e ovos. E pão. É a cultura deles. Se você for para a Inglaterra, por exemplo, café da manhã da Inglaterra tem feijão, tomate frito, salsicha. É a cultura de cada país, entendeu? Se você for para o Israel ou para o Egito, café da manhã tem um de bico. Café da manhã no lugar de manteiga. Se me permite, aqui no próprio país você tem de sul para norte, nordeste, você tem diferença. No Nordeste tem muito inhame. Inhame, né, café da manhã. Enfim, e mais de 50% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Mais de 1/3 do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Mais de 1/4 da carne bovina comida nos Estados Unidos vem do Brasil. Então, é o impacto que vai ter lá e cá, entendeu? Dá muito para a gente analisar Trump pela... Nogueira? Estou aqui, sumiu aqui, voltou. Não tem muito como a gente analisar Trump pelo olhar meramente racional, né? Trump assim, ele adota o caos como método, né? Ele adota o caos como método. E nesse governo, ele veio muito mais empoderado do que no governo anterior. Né? No governo anterior, ele não teve maioria... A Câmara era a maioria democrata, né? A Nancy Pelosi, aquela opositora dele, era presidente da Câmara Federal, dos deputados. Não tinha maioria de governadores e ele teve que jogar com essa resistência, né? Ele, nessa eleição dele agora, última agora no final do ano passado, ele fez barco, cabelo e bigode. Ele ganhou o voto popular, colégio eleitoral, governador, senador e deputado. E tem maioria na Suprema Corte no país deles, entendeu? Então, está muito empoderado. Agora, vem dando errado. Inclusive para a economia dos Estados Unidos, né? Agora, vou repetir. Ele está impondo, eu vou repetir o que eu disse e você disse. Ele está impondo tarifa a Deus do mundo. Não é exceção. Agora, o único país em que ele tentou interferir em decisão judicial foi o Brasil. Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, por lobby feito por ele, Eduardo Bolsonaro, financiado pelo pai, né? Como se um presidente pudesse se meter em decisão da Suprema Corte. Não existe isso. Isso é impossível. No Estado Democrático de Direito, né? Isso é impossível. E eu acho que, assim, eu fiz a Atlas Intel e a Quest, pesquisas que foram feitas depois da carta lá do dia 9, que você citou, e assim, impacto na direita, assim, muito forte.
E a gente tem o exemplo, né, do Canadá, né? Trump assumiu em janeiro, final de janeiro. O Canadá é um país, vizinho dos Estados Unidos, um país muito grande, país como o nosso, como o próprio Estados Unidos, um país gigante, né? É um país continente. E quando o Trump assume em janeiro desse ano, reassume a Casa Branca, né? Assume mais uma vez a Casa Branca, os conservadores tinham 20 pontos de vantagem na eleição parlamentar, que lá é parlamentarista, né? 20 pontos de vantagem nas pesquisas. E Trump impôs tarefa para o Canadá, ameaçou anexar o Canadá, e os progressistas venceram a eleição. Mark Carney, né? Foi eleito primeiro-ministro, né? E o que eu acho é o seguinte, no Canadá, foi par e passo, foi um intervalo de 2 meses, 3 meses. Trump assume em fevereiro, em janeiro, fala as besteiras dele em fevereiro, a eleição é em abril. No Brasil, se a eleição fosse hoje, no clima que a gente está, Lula seria favoritíssimo na reeleição. Mas é daqui a 1 ano, 2 meses, então tem muita água para correr, entendeu? Não é tão par e passo quanto foi no Canadá, né? Agora, o estrago é enorme nos canais do direito, enorme. E, sobretudo, no bolsonarismo, né? No bolsonarismo, muito grande. Há que se lembrar, Nogueira, que o próprio Eduardo Bolsonaro apareceu nas pesquisas como candidato competitivo a presidente. Antes dessa loucura aí. Agora, eu acho, sinceramente, que o Eduardo Bolsonaro jogou a vida política dele no lixo, né? Jogou no lixo a vida política dele. Eu acho muito difícil a situação do Eduardo Bolsonaro, né? E, assim, deixou a direita perdida, sem discurso. A gente ficou perdida. Está até agora atordoada. Porque nomes como Tarcísio, Caiado, Zema, nenhum deles jogaram a culpa em Lula, que realmente, para a maioria do eleitor, é culpado, sim, pelas declarações em relação a Trump, que fez no encontro dos BRICS aqui no Brasil, né? Para a maioria da população, Lula é culpado, sim, mas, assim, nenhum desses governadores presidenciáveis, Caiado, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, fez uma condenação veemente à ameaça de Trump. Entendeu? Eu acho que o único que está propondo romper com esse golpismo, porque, os caras tentaram o golpe de Estado com os militares, depois agora estão tentando o golpe de Estado dos Estados Unidos, entendeu? É complicado, né, cara? Muito complicado isso. Perdeu o próprio casa, espera a próxima eleição, entendeu? Eu acho que o único que reagiu positivamente foi Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né? Que, assim, se dissociou do bolsonarismo. Mas também, pragmaticamente, eu entendo. Porque Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior tem cacife próprio para se eleger presidente sem bolsonarismo? É aquela história, né? Escorreu os pega, se cobra, esconde. Nesse caso, é possível a gente afirmar assim, ou começar a fazer esse exercício, de que Bolsonaro começa a perder o apoio da direita e vira um bolsonarismo isolado, sem, sei lá, se a gente pode ter um outro exemplo parecido, mas é possível dizer que ele... que essa direita aí, que tem esse apoio do agro, da indústria, do comércio, se você conversar com um comerciante hoje, não está satisfeito, está na crise, enfim, você acha que pode acontecer isso? Perdão, estava olhando aqui a pergunta, pai, desculpa. Não, porque eu acho que uma discussão hoje interessante o que é poder de voto, isso, popularidade da direita, o que a direita tem de real de voto no Brasil e o que o bolsonarismo tem, né? Eu penso que o bolsonarismo é liderança de voto, política, é que está na rua, é que tem popularidade. Mas com
esse tarifaço, por exemplo, do Trump, vindo exatamente depois do trabalho de Bolsonaro, é possível a gente afirmar que a direita começa a se afastar de Bolsonaro? E aí sai o bolsonarismo da direita? Como é que é isso? Como eu falei, eu acho que o único que fez esse movimento foi o Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite, se afastando dessa coisa das loucuras do bolsonarismo, né? Eu acho que é o único que está fazendo isso, né? Mas, assim, é aquele dilema que eu repeti, não, no final da última vez que falei aqui. Esses candidatos de direita, possíveis candidatos de direita, presidente, eles se elegem sem o voto do Bolsonaro? Não sei. Hoje não, entendeu? Porque é o seguinte, cara, todas as pessoas apontam, o bolsonarismo e o lulopetismo, eles não são tão grandes, né? Eles ali oscilam ali entre 15% e 20%, de um lado e de outro. A intenção de voto de Bolsonaro e Lula é maior. Ela chega a 35%. Por que Lula tem mais voto do que o lulopetismo? Porque Lula tem os votos do Nordeste. O voto do Nordeste em Lula não é um voto ideológico. É o cara que se vê em Lula. Um retirante do Nordeste que chegou lá. É como o cara da periferia fluminense que se vê em Romário. O cara que saiu da periferia e chegou lá. Campeão do mundo, campeão pelo Flamengo, campeão pelo Fluminense, campeão pelo Vasco, entendeu? O cara se vê, né? E quais são os votos de Bolsonaro para além do bolsonarismo? É o anti-Lula. É o anti-Lula. Né? O anti-Lula está presente desde que Lula passou Brizola para fazer o segundo turno com Collor em 89. Né? Durante muito tempo, o anti-Lula foi o PSDB, foi Fernando Henrique, se elegeu 2 vezes, né? Primeiro turno, único que se elegeu em turno único presidente da República. Desde que o segundo turno passou a existir, em 88, né? Na Constituição de 88, a eleição de 89. Né? Durante muito tempo foi o PSDB. E Bolsonaro soube surfar isso, entendeu? Eu acho que agora o anti-lulismo, ele talvez procure porto mais seguro. Faz muito sentido, sim. Você me e o antibolsonarismo não tem porto que não seja Lula. Não tem porto viável. Sim. Não seja Lula. Olha, essa reação toda aí que a gente viu, né, como a gente está acompanhando, e você trouxe muito bem, de fato muito complicado e um momento muito delicado para Bolsonaro. E nós vamos falar já desse futuro dele e tal, mas só queria... Teve um deputado ontem, delegado Caveira, né, que levantou aquela bandeira, aquela faixa do Trump, Make America Great Again, vamos fazer a América grande de novo, ou grande novamente, e foi logo abafado também pelos colegas que estavam lá, que são aqueles, né, representantes, não vou dizer extremista, mas dessa direita legítima, né? Foi uma reunião que aconteceu ontem em Brasília, eu acho que foi numa comissão de segurança, se não me falha aqui, mas logo foi o que você falou, travar a faixa dele, foi o que você falou, essas loucuras aí desse bolsonarismo que precisa ser, e que também tem, tanto no lulismo também, tem dos dois lados. Tem dos dois lados. Isso é importante falar. Era para o ouvinte deixar entender, olha só. Você pode ter críticas a Beto pode ter críticas a você. Você dois estão juntos no estúdio. Uhum. Você faz a crítica com o outro fora do ar. Se alguém entrar e dar um bico na porta aí agora do estúdio da rádio, começar a te esculhambar, o cara não tem nada a ver com a rádio. Beto vai aceitar? Não. Se fizer com o Beto, você vai aceitar? Não. Você quer entrar muito em você, pô. É simples.
Trump conseguiu, e Eduardo Bolsonaro, ao assumir que fez lobby para essa carta, eles fizeram com o nacionalismo, que, por incrível que pareça, a esquerda entregou a bandeira do Brasil de mão beijada para a direita em 2018. Em 2025, a direita entrega o nacionalismo de mão beijada para a esquerda. Porque se você analisar na história, o nacionalismo brasileiro sempre esteve ali. Ele é silente, ele está ali adormecido e tal. Mas ele surge. Horas com a direita, horas com a esquerda. E surge, às vezes, de maneira forte. Quando os alemães começaram a torpedear o navio brasileiro aqui na costa, os imigrantes alemães, o povo queria lixar, entendeu? Na rua. Então, o nacionalismo existe, né? Ele existe. Logicamente que isso é uma manifestação péssima, né? Mas a gente tem relatos aí, você vê isso, né? Você lê sobre isso. Enfim, eu acho que a direita, o bolsonarismo, errou muito com isso. Vai pagar um preço alto. Está pagando já. E se a direita democrática, não golpista, não enxergar isso, vai pagar o preço também. Eu sei o seguinte, como diz Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, Edmar Baixa estava dando entrevista para o Estadão, aí fizeram em que tá velho, né, e tal, fizeram, mas tá lúcido ainda, né, fizeram em 2 dias, e coincidiu de ser antes e depois da carta de Trump. Antes da carta, Edmar Baixa falou, o governo Lula até morreu, só falta deitar, só não avisaram. Acabou, mas não avisaram. Aí depois da carta, Edmar Baixa, Lula nasceu com o bumbum virado para a lua. Que, realmente, cara, Lula tem sorte. Isso, caramba, o cara tem muita sorte. Estrela, literalmente, né? Estrela. Tem muita sorte. Muita sorte. Não, uma carta dessa aí que prejudica exatamente a direita, a extrema-direita, o agro, aquela coisa toda, cara. E o STF, Aloysio, nessa questão toda, e assim, eu tenho uma opinião sobre essa atuação do Alexandre, mas eu quero ouvir de você. Eu tenho uma coisa assim, principalmente depois dessa pandemia, eu fico muito mais atento a essas teoria da conspiração. É um negócio muito, muito, muito maluco que se cria e que se fala e que se divulga e sabe, e que o vírus foi criado num laboratório na China para poder matar o povo, para poder vender vacina, e que é um negócio tão absurdo que acaba levando aí para conta alguns médicos nessa situação, por exemplo, da negacionismo da vacina, que me deixa muito assustado. Mas nesse caso aí eu quero ouvir você. O STF reage e bate numa tecla que você não tem como negar, por exemplo, que a carta foi divulgada por volta de 4 horas da tarde do dia 9. Eu estava acompanhando as informações da Bolsa de Valores do Brasil. Por volta de 1 e pouca da tarde, houve o mercado estabilizado, tranquilo. Houve uma compra de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, eu repeti. E quando isso, o dólar lá, 5 e pouco. Quando foi 4 e pouco, que a carta estourou, que todo mundo ficou sabendo, o dólar teve um aumento de 20%, quase 30%. Então você põe em 4 bilhões 30%, você vai ter 1 bilhão e 200 milhões de dólares de lucro em poucas horas. Isso o STF está investigando e, se me permite, eu acho que está justo. Tem que saber que coincidência. Ninguém estava comprando dólar do nada. E me parece que também está investigando isso em outros países, onde a mesma coisa aconteceu cronologicamente. Comprou-se dólar antes, daí a pouco chega esse tarifaço do Trump. Como você vê esse posicionamento do STF e essa coisa que me parece, eu vou emitir um pouco da minha opinião, mas me parece que o Alexandre de Moraes está esticando muito essa corda. Até onde você acha que vai isso tudo?
Não, eu acho que essa investigação, eu sei da existência dela, é correta. Há que se lembrar que o Bin Laden fez a mesma coisa em 2001. Né? Bin Laden, a família dele é uma família, né, muito rica, bilionária da Arábia Saudita, que mexe com petróleo. Ele operou no mercado contando com as consequências econômicas do ataque às torres do Trade Center, né? E lucrou com isso. Isso mesmo aconteceu aqui, logicamente, tem que ser investigado. Agora, eu concordo com você, Alexandre de Moraes está puxando demais a corda. Começo de conversa, aí eu vou dar opinião. Alexandre de Moraes não podia estar jogando o Bolsonaro. Alexandre de Moraes é vítima. A Operação Punhal Verde e Amarelo, que chegou a campanar ele, Alexandre de Moraes, na sede do Supremo, ela foi em novembro, dezembro do ano passado. Quer dizer, aí faz que ninguém fala, a pessoa fala, se for assim, eu sei que a Luísio Nogueira vai jogar a Luísio sabe que o Nogueira é um juiz duro, a Luísio ameaça a Nogueira para tirar a Nogueira do caso. Não, isso é uma falácia. A condição de vítima de Alexandre de Moraes é prévia à revelação disso e à ação. Isso foi em novembro de 2022. Isso é revelado em novembro de 2024. Entende? Cronologia. Moraes não podia estar julgando o Bolsonaro. Vítima não pode julgar o Góes. E a condição de vítima de Alexandre de Moraes é prévia. A ameaça não se deu para tirar ele do caso. É prévia a existir o caso. Né? E acho também que Alexandre de Moraes tem uma obsessão com a rede social. Né? Eu acho muito complicado. Eu acho que o direito de opinião ele não é absoluto. Ele deve ser regrado por outros direitos. Né? Injúria, calúnia, difamação são esses limites. Né? E não são novidades para a rede social, não. Estou no Código Penal brasileiro desde os anos 40 do século XX. Não é nenhuma novidade. Nós, em rádio, jornal, televisão, sempre tivemos que respeitar isso. Não é que a rede social agora que não vai. Porque é dos Estados Unidos que vai desrespeitar. Agora, você a priori proibir uma pessoa de se manifestar e terceiro se manifestar, vira um problema, né? Bolsonaro vai lá, foi no Congresso mostrar a tornozeleira para a bancada dele, aí se Nogueira passa lá e filma, Bolsonaro é preso por isso e bota em rede social, como é que é isso? Eu acho assim também, eu sinceramente acho que até um condenado teria direito à voz. Lula deu entrevista preso. Entendeu? Claro, nesse inquérito agora que foi aberto com a ação da Justiça, que é o novo processo, não é o tentativa de golpe, que tem Eduardo e o pai Jair como alvo, eles são só investigados. Eles nem réus são ainda, entendeu? Eu acho que Alexandre de Moraes está puxando demais a corda, isso pode custar tão caro no futuro quanto custou em caso de condenação de Bolsonaro, que eu acho que essa altura do campeonato é praticamente certo, deve sair aí para setembro. Se não sair em agosto, mas até setembro sai, né? Ela lá na frente, essa parcialidade de esses excessos morais pode custar tão caro a condenação de Bolsonaro quanto foi a de Sérgio Moro com Lula. Sim, perfeito. Para fechar, só para a gente sacramentar aqui, ou se você quiser, fique à vontade aí, claro. Essa cristianização de Bolsonaro pode render frutos para ele? Ou seja, essa coisa de tornozeleira, e ele vai e coloca lá, é uma suprema humilhação que eu estou sofrendo. E teve um voto de Fux contrário a isso, exatamente falando isso aí, tudo que você falou. Não tem nenhuma base aí, né, sólida para fazer esse tipo de ação e colocar tornozeleira no ex-presidente.
E essa coisa de chamar ele, de fazer ele tipo Cristo, pode render a ele mais popularidade? E aí, ao contrário, na contramão dessa carta que o filho conseguiu aí desse tarifaço, você acha que isso aí pode ser, e até chegar à prisão dele, pode trazer então de fato algum, sei lá, algum lucro político para ele? Antes da carta, certamente. Depois da carta, só a pesquisa vai dizer. Antes da carta, certamente. Ele lucraria com essa cristianização. Depois da carta, eu não sei mais o que vem por aí, né? Trump é meio imprevisível, adota o caos como método, né? Eu só queria, antes de terminar, Nogueira, o Edmundo coloca aqui, Edmundo Siqueira, num comentário aqui de WhatsApp, perdão, bom dia. Em entrevista recente, Steve Levitsky declarou que o Brasil tem hoje um sistema mais democrático que os Estados Unidos. Trump tem se preocupado com o Brasil e Bolsonaro dá fortes indícios que querem influenciar as eleições por aqui. Você acha que a nossa democracia tem estabilidade para resistir à influência americana, como não resistiu antes? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que o Trump está mal nos Estados Unidos, né? A aprovação dele está muito baixa. Ele já perdeu desde que ele assumiu, estamos agora em julho, desde que ele assumiu no final de janeiro, é o 10 pontos de aprovação dele, né? 10 pontos. E eu acho que essas medidas dele vão causar profunda resistência nos Estados Unidos. Isso vai diminuir ainda mais. Agora, pior animal acuado, né? Pior animal acuado. Tem essas coisas dessa coisa de pedofilia também, que aquele empresário que tinha uma rede internacional de pedofilia e se matou, ou mataram ele na cadeia, né? Tinha vários amigos influentes, entre eles Bill Clinton e o Trump. E o Trump agora segurando a divulgação dessa lista de supostos clientes nessa rede de pedofilia. Está sofrendo questionamentos, inclusive no próprio movimento MAGA dele, né? Que joga muito teoria da conspiração. Não sei. Eu torço para que os adultos prevaleçam na sala, né? Que a discussão seja feita sem Go Home Yankee, sem Big Chic de Ted Roosevelt, né? Big Chic, presidente Ted Roosevelt no século XX, que falava que a política para a América Latina, né? O grande porrete. Eu acho que nem Big Chic, nem Go Home Yankee, né? Acho que o bom senso deveria prevalecer, os adultos sentarem, conversarem isso, tratarem disso de maneira comercial, né? Diplomática, enfim. Agora, sem sombra de dúvida, qualquer influência dos Estados Unidos ela é poderosa, econômica, militar, política. Só que até agora, o que a gente pode dizer é o que está agora. Até agora, ela está sendo muito ruim para a direita e muito danosa à direita brasileira, que ainda apoia Donald Trump. Você citou o exemplo aí da bandeira do Make America Great Again, que foi colocada lá nos malucos lá do PL, deputados, e os próprios deputados tiraram. Tira isso daí, pelo amor de Deus. Eu sou de Minas, sou do Agro de Minas, pelo amor de Deus, tira isso daí. Não vou vender mais manga para os Estados Unidos, não, vou poderecer tudo. Entendeu? E outra coisa, é sintomático também que o PL tenha buscado adiantar a discussão da anistia nas comissões, e o Gumov falou, não pode não, só depois do recesso. É sintomático, né? Até tu, Centrão. Até o Centrão está querendo distância de Trump, entendeu? Isso é um belo indicador. Porque o Centrão não corre por lado. O Centrão pode ser acusado de tudo, menos de correr pro lado, que vai se dar mal. Ele está sempre pro lado que se dá bem. Né? Só da luz acesa. Parece mariposa.
Não, o empresário, eu cheguei até a citar o nome dele aqui, o convidado de segunda-feira comentava sobre isso. Eu não me lembrei, pesquisei Jeffrey Epstein, eu acho que é isso. Epstein, né? Epstein. E por aí vai. Só para fechar, o jornal Financial Times dos Estados Unidos é um jornal extremamente financeiro, um jornal ligado ao mercado de finanças. Trouxe uma publicação também agora, de ontem para hoje, chamando o Trump de imperador brasileiro. Ou seja, também, e é importante esse jornal, ele não é um jornal tendencioso. O Financial Times e o Wall Street Journal, que são os dois grandes jornais econômicos dos Estados Unidos, têm feito críticas severas do Trump. Não é? E as projeções do resultado dessa política econômica não são bons, não. Cara, esperar para ver, né? Esperar para ver. O que a gente pode afirmar é que essa carta e ameaça causou um impacto profundo, né, aqui no Brasil, político, né? Ressuscitou o governo Lula, vinha numa onda, desde o final do ano passado, numa onda de queda nas pesquisas, né? Não parava de cair. Lula voltou a ser favorito à eleição, tinha deixado de ser, talvez. E assim, quem caminhar com isso no Brasil, dá a mão a Eduardo Bolsonaro e vai pro buraco, né? Cavar o próprio buraco. Porque, assim, nada, a despeito das críticas que a gente faz aqui a Moraes, na condição do processo, nada indica que isso vai levar a direita a bom termo, não. Inclusive na urna. Aloysio, 9h27, cara, te agradecer, muito bom esse painel, muito bom, tem várias perguntas aqui, tem colocações aqui, e por aí vai. Mas nossa hora aqui voou e a gente precisa encerrar aqui. Deixa você... Só que duas perguntas aqui. Fica à vontade. Quem você acha que seria um possível candidato bolsonarismo? O Centrão quer Tarcísio. Bolsonaro não. A pergunta será que a pequena vai baixar o preço? Rapaz, por incrível que pareça, olha que doideira. Até isso, né? Eu não tinha parado de pensar nisso também, não. Bem pensado, eu também não, bem pensado. Não vai ser vendida lá fora, pode ser que baixe o preço, sim. Na sua linha de raciocínio, o caso das mangas, por exemplo, o representante do sindicato, enfim, e colocou o seguinte: se eu colocar todas as mangas produzidas no Brasil que eu ia exportar para os Estados Unidos e colocar no mercado interno, eu vou implodir o mercado, vai sair manga aí a 1 centavo. Lei da oferta e da procura, da Smith. Exatamente, você traz agora a picanha, eu também não tinha pensado na picanha. Olha aí, rapaz, se a picanha baixar de preço, Aloysio, rapaz, não é possível, tu falou que vai ser, mas é possível, porque sim. Se você não vai mais exportar, você tem mercado interno. Se você tem muita oferta, cai o preço. Vai deixar esses boi aonde? Porque café é interessante, café você deixa lá um tempo guardado. No Crash 29, tem fotos disso ainda. O Brasil queimando café para manter o preço no mercado. E caiu a demanda, o estoque ficou ali e queimaram, porque se fosse vender para o mercado interno, o preço ia para sol do pé. As frutas, a laranja, por exemplo, se não tiver de fato a confirmação da exportação, e aí colocar no mercado interno também, ela fica tão barata, que não vale a pena você gastar mais dinheiro para colher, embalar, transportar e vender. Não vale a pena. Vai ter que jogar fora, ou deixa no pé, ou elimina de alguma forma. É isso aí que você está falando, o café que foi queimado lá em 29. Bora, aqui, 9h30 da manhã. Amanhã tem mais, 7 horas da manhã. Obrigado por hoje, Aloysio. Amanhã vamos falar mais detidamente sobre a questão da saúde, né? De todo esse périplo aí a gente tratou mais no primeiro bloco, né?
dessa vai e volta, essa queda de braço entre os Bacelar e entre os Bacelar e os garotinhos, entre o Rodrigo e Vladimir, né? O presidente da Fundação Municipal de Saúde, né? O Arthur Borges, neurocirurgião. Vamos falar um pouco mais sobre ele, mais sobre o tema do primeiro bloco, né? Vai ter um papo bom aqui. Legal. E para você que não sabe ou não se lembra, é tricolor, tá? Nogueira, falar nisso e aí? Puxa vida. Pra que eu fui lembrar desse cara? Tomamos gol de Pedro mortinzinho, nem treinando Pedro tava. Mas na verdade o Fluminense também tá igual essa carta de Trump. Tá ressuscitando morto. Pô, rapaz, você ressuscita Pedro, podia ficar quietinho lá, né, cara? Mas ficou bem pra ele, vai ficar bem pra Pedro, sabia? Aquele gol? Craque, o Fluminense faz em casa, a gente compra. Vocês compram? Puxa vida. Cláudio, você mora perto de mim. Olha só a situação, como é que tá? Então vou comer picanha na sua casa, diz o professor Luiz. Luiz Carlos, leva 2 que a gente come lá. Tem uma mesa grande, tem até um sistema pra gente defumar lá essa picanha. Valeu. Gente, obrigado aí por hoje. Obrigado a Luiz mais uma vez. Beto, amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Valeu, Luiz. Forte abraço. Abraço, Beto. Valeu. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos Primagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. 98,3 Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. – 9h32 na Folha. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções